E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Sexta-feira, e pessoal que está estudando em casa, eu estou aqui com vocês hoje para a gente falar de sociologia. E hoje a gente vai fazer algo muito parecido com o que nós fizemos ontem na aula de filosofia, que eu elaborei questões sobre um tema específico da matéria para a gente responder aqui. E são questões que vão trazer para a gente uma possibilidade de fazer uma revisão sobre esse tema, tá? Então, ontem a gente fez isso, eu estou fazendo questões no modelo Enem, mas eu pretendo mais para frente fazer questões, muito mais questões, tá? Mais do que a gente vai ver aqui, do que a gente já está vendo, de outros vestibulares também, e sempre possível para a gente poder revisar, para a gente poder estudar, para ver como é que funciona e tudo mais, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo. Gente, estamos perto de chegar aos 400 mil inscritos, eu estou muito animado com essa possibilidade, estou muito feliz. E tem vídeo de sociologia, de filosofia, história geral, história do Brasil. Para quem está chegando agora e não conhece o canal Parabólica, saibam que aqui tem mais de 1000 vídeos, é conteúdo completo para o Enem e outros vestibulares também, certo? Então a gente está sempre aí atendendo uma demanda muito grande, ajeitando a sobrancelha aqui. E vamos lá então para fazer aí essas questões. Bom, já estamos aqui com a primeira. Essa foi cobrada na onde? No Enem, na FUVEST? Não, eu fiz, mas um modelo de Enem. E as três questões que eu fiz, a gente vai trabalhar aqui com os três pilares da sociologia, que seriam o Durkheim, o Weber e o Marx. Essas três questões que eu elaborei, com textos aqui para vocês, vão servir para a gente discutir sobre o assunto, para a gente lembrar sobre o assunto, tá? Então, além dos trabalhos que a gente faz aqui, dos sociólogos, de sociologia do Brasil, também é importante a gente fazer essas questões que são bem fundamentadas aqui. Vamos ler lá, então, para não ficar enrolando tanto vocês. O papel do Estado, com efeito, não é exprimir, resumir o pensamento irrefletido da multidão, mas sobrepor a esse pensamento irrefletido um pensamento mais meditado e por força diferente. É e deve ser foco de representações novas, originais, as quais devem pôr a sociedade em condições de conduzir-se com maior inteligência que quando é simplesmente movida dos sentimentos obscuros, a agir dentro dela. Então aí um texto de Émile Durkheim, que é um desses pilares, né, que a gente até brinca, chama aí de os três porquinhos da sociologia, Durkheim, Weber e Marx. E vamos para o enunciado, porque essa questão vai fazer a gente lembrar de Durkheim, que é muito importante. Para Émile Durkheim, importante sociólogo do século XIX, a concepção da sociedade e do Estado exprime a vontade das pessoas em sua forma particular, visto que a sociologia passa a tratar as relações humanas como ciência, se distanciando do senso comum. B. Age de forma coletiva, tendo em vista a sua influência positivista. Assim, o Estado funciona como um organismo vivo que independe das vontades individuais. C. Age de forma coletiva para a construção, manutenção e transformação da sociedade, compreendendo cada um como sujeito social. D. Exprime as ideias materialistas e dialéticas, definindo o sujeito como um mero ser inserido em uma sociedade interdependente. E age de forma a buscar um estado de bem-estar social, com cada indivíduo reconhecendo a sua função e obrigação na sociedade como um todo e podendo transformá-la se achar necessário. Pensando não só no texto, mas muito mais na ideia do que vocês compreendem de Durkheim, que é o que a gente vai falar aqui assim que a gente responder, qual é a alternativa correta, gente? Deixa aí para mim aí, né? Se vocês estiverem vendo pelo chat, né? Acompanhando pelo chat. A alternativa correta, aí eu falo e a gente vai explicando, vai vendo por que as outras estão erradas, né? Vocês já estão acostumados com isso. Alternativa B, a sociedade e o Estado, olha só, age de forma coletiva, tendo em vista a sua influência positivista. O Durkheim tinha uma influência grande positivista de Auguste Comte. Assim, o Estado funciona como um organismo vivo que independe das vontades individuais. O que seria nesse conceito? A gente tem a aula aqui de Durkheim e tem a aula de positivismo de Comte.
que essa sociedade ela é praticamente uma linha reta e as ações das pessoas, as pessoas elas não transformam necessariamente. Então, para o Durkheim, os fatos sociais, eles acontecem, né, é o termo que ele utiliza, eles acontecem independente, eles fazem parte desse modelo positivo, né, que essa sociedade vai andando. Por isso que a gente fala positivista. Ela anda, ela só anda, passa para frente, não há desvios, né, é uma sociedade positiva. E o Estado é um organismo vivo. Então, por exemplo, na concepção de Durkheim, você não transforma. Se você entra lá, se torna um governante desse Estado, você não vai transformar o Estado. Ele é um organismo vivo que funciona, que anda sozinho com as próprias pernas. Então, essa é a ideia, né? Os fatos sociais, até quando a gente, por exemplo, fala o que é muito comum em Durkheim, que é muito famoso em Durkheim falar do suicídio, o suicídio para Durkheim é um fato social, ele pertence à sociedade. Então todas as outras, olhando essa concepção durkheimiana, todas as outras estariam erradas. Por quê? A fala assim, exprime a vontade das pessoas em sua forma particular, visto que a sociologia passa a tratar as relações humanas como ciência. Mas a sociedade não exprime a vontade das pessoas em sua forma particular. Entenderam o erro aí? Que é em contradição com a B, que é a correta. A C, age de forma coletiva para a construção, manutenção e transformação da sociedade, compreendendo cada um como sujeito social. O erro está aí no sujeito social. O grande termo de Durkheim é o fato social, e o fato social é independente do sujeito, tá? A D estaria errada por quê? Exprime as ideias materialistas e dialéticas, já errou aí, porque a dialética é essa contradição que vai transformar a matéria, né? Isso aí é um conceito que a gente vai ver muito em Marx, definindo o sujeito como um mero ser inserido em uma sociedade interdependente. Tá, ele é um ser inserido nessa sociedade interdependente, mas não exprime as ideias materialistas e dialéticas de contradição. E a E está errada por quê? Age de forma a buscar um estado de bem-estar social, com cada indivíduo reconhecendo sua função e obrigação na sociedade como um todo e podendo, olha só onde está o erro, transformá-la se achar necessário. O positivismo não vai falar dessa transformação da sociedade pelo sujeito. Então, é só lembrar, isso é interessante, porque aí vocês podem fazer a comparação entre Durkheim, entre o Max Weber e depois o Karl Marx, tá bom? Vamos passar então para a próxima questão, que é sobre Max Weber. Queria já dar uma dica para vocês, que eu quero trabalhar mais com Max Weber aqui com vocês, a gente já falou bastante coisa, mas possivelmente na semana que vem ou nas próximas semanas eu vou trabalhar com aqueles estudos de obras em sociologia, que tem muita gente que gosta porque a gente detalha a obra do autor, mas com didática. E esse texto que eu coloquei aqui, eu retirei inclusive da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que possivelmente vai ser a obra que a gente vai trabalhar aí para frente, tá bom? Vamos lá. Contudo, o Ocidente desenvolveu o capitalismo tanto em sua dimensão quantitativa, sem abrir mão daquele desenvolvimento como em tipos, formas e direções que nunca existiram antes em parte alguma. Pelo mundo inteiro tem havido comerciantes, atacadistas e varejistas, locais e envolvidos em comércio exterior. Têm sido feitos empréstimos de todo tipo e tem havido bancos com as mais diversas funções comparáveis. Digamos aos nossos do século XVI. Empréstimos marítimos, comenda, transações e associações semelhantes aí é um termo em alemão que eu já não vou conseguir ler aqui. Têm sido muito disseminados, mesmo como negócios constantes. Por onde existiram financiamentos monetários de corporações, apareceram os agiotas, como na Babilônia, na Grécia, na Índia, na China e em Roma. Financiaram guerras e piratarias, contratos e operações de construção de todo tipo. Então é um trecho que eu retirei aí da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que eu estou fazendo uma leitura e fichando para a gente poder trabalhar ele em sua totalidade, tá? Especificamente. Vamos lá. Os estudos de Max Weber apontam que o capitalismo é um modo muito bem estruturado, o texto ele fala isso, e complexo, que passou por várias fases, tendo como ponto de desenvolvimento central o protestantismo do século XVI. Tanto é que o livro dele se chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
Sobre a visão do autor em relação ao desenvolvimento da sociedade, aí ele não está falando necessariamente sobre o capitalismo. Podemos afirmar o quê? O estudo é o capitalismo, mas ele está falando do desenvolvimento da sociedade, o pensamento dele em relação à sociologia, ao estudo da sociedade, ao desenvolvimento da sociedade, né? Deixa eu tomar aqui que estou falando muito rápido. Vamos lá. A. As sociedades modernas, para Weber, são constituídas do inconsciente coletivo, utilizando a visão de lucro enraizada desde o século XVI, quando o capitalismo iniciou sua era de desenvolvimento. B. A sociedade capitalista se baseia na forma individual de cada um, mas que através de um bem comum, o lucro acaba se desenvolvendo, mesmo que a maioria não tenha esse objetivo em mente. C. O Estado é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, pois vem dele a força que se ergue para criar, manter ou destruir qualquer modelo de organização, estando nas mãos dos mais aptos intelectualmente para gerir. D. A sociedade na verdade a sociedade sofre, tem um ezinho aí que tá aí, pulou aí, né? Influência das ações sociais individuais, sendo irracionais ou racionais, podendo ter fins objetivos ou morais. Agora meu microfone está na frente, que deve fazer um barulho aí. Eu vou levantar aqui para ler melhor. E a sociedade pode ser guiada pela intuição e a presença de ideias inatas, que já fazem parte da natureza humana, que é constantemente necessária para mudar a própria realidade. Pensa sobre Weber, e dá até para fazer uma relação aí entre Weber e o Durkheim, que a gente viu na outra aula aí, né, na outra questão. A alternativa correta sobre o que é esse desenvolvimento da sociedade, segundo a concepção de Weber, o que é o oposto de Durkheim, é a alternativa D de dado. A sociedade sofre influência das ações individuais, o que a gente vai falar o Weber vai chamar de ações sociais. Então já vai ser diferente do Durkheim. Aqui, para o Max Weber, as ações nossas, as ações sociais, elas mexem nessa sociedade, elas influenciam essa sociedade. É diferente do pensamento positivista, certo? Sendo irracionais ou racionais, aí podendo ter fins objetivos ou morais. Essas ações a gente pode chamar de, na concepção de Weber, ele vai chamar de ações irracionais afetivas, que são amor, ódio, afeto. Mas isso transforma, de certa forma, a sociedade, dependendo da situação. Ou irracionais tradicionais, como o costume, o seu hábito. É você que está fazendo aquilo. E ele também ele fala que essas ações também podem ser racionais, que seriam por fins. Por exemplo, vocês estão buscando uma ação social racional, que é entrar na universidade. Vocês querem fazer isso. Vocês estão aqui, inclusive, acredito, a maioria que está aqui, por que quer isso? Então, é uma ação social racional. Vocês podem transformar essa sociedade, vocês vão transformar a vida de vocês, o passar do tempo, com esse objetivo, certo? Mas elas podem ser também ações racionais, que são racionais, morais. Em que sentido morais? No sentido religioso, por exemplo. Uma pessoa que é extremamente religiosa, ela tem o raciocínio, ela tem a ideia de que ela está fazendo aquilo por um fim moral, por exemplo, né? Não é uma pessoa que simplesmente está ali jogada, falando, eu não sei onde estou. Há um fim moral em cima disso e é racional, entenderam? Então, por isso que a D está certa. O Weber, diferente do Durkheim, ele acredita nas ações sociais, tá? Então, ele faz uma crítica ao Durkheim. E por que as outras, então, já que a gente falou disso, estariam erradas? Vamos começar pela E, lá embaixo, né? A sociedade pode ser guiada pela intuição, aí já acabou, né? A presença de ideias inatas, que já é um conceito filosófico, já não está nesse conceito social, que já fazem parte da natureza humana. A sua ideia, né? Que é constantemente necessária para mudar a própria realidade. A C, por que estaria errado? O Estado é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, pois vem dele a força que se ergue para criar, manter ou destruir qualquer modelo de organização, estando nas mãos dos mais aptos intelectualmente para gerir. Aí você já está, inclusive, definindo que só os intelectualmente não é o debate que o Weber está fazendo,
E ele está falando de ações sociais que transformam essa sociedade. Tá? O Estado faz parte disso, mas não é ele o principal, tá? Nesse sentido. A B, por que estaria errada? A sociedade capitalista se baseia na forma individual de cada um, mas que através de um bem comum, o lucro, o capitalismo está ligado ao lucro, acaba se desenvolvendo, mesmo que a maioria não tenha esse objetivo em mente. Então quer dizer que acontece o capitalismo, mesmo que a maioria das pessoas não queiram, se a maioria das pessoas não quiserem o capitalismo, na formação, por exemplo, no início do capitalismo, esse capitalismo não iria existir. São ações sociais, gente, que fazem isso. E as racionais acabam tendo maior peso do que as próprias irracionais, né? As racionais são as que geram uma sociedade. A A estaria errada por quê? As sociedades modernas, para Weber, são constituídas do inconsciente coletivo. Acabou aí, que é um conceito que a gente vai ver muito mais para Weber, para Durkheim, utilizando a visão de lucro enraizada desde o século XVI, quando o capitalismo iniciou sua era de desenvolvimento. O que pegou aí pesado para a gente é esse inconsciente coletivo. Eu vou tomar água para a gente ir para terceira, última, mas não menos importante, que é uma questão sobre Marx. E eu acabei de ver ali que eu escrevi Karl Marx. Mas não tem importância não, vocês entenderam. Frase famosíssima de Marx. Tudo o que era sólido se desmancha no ar. Tudo o que era sagrado é profanado. E as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. Então ele está falando assim, ó, tudo que você achava que era sólido vai desmanchar. Tudo que é sagrado vai deixar de ser sagrado. É profano, é profanado. E enfim, vocês vão ter que encarar a serenidade da posição social e das relações recíprocas. Karl Marx é considerado um dos maiores sociólogos da história, assim como Weber e assim como Durkheim e assim como Comte. Como base de seu pensamento, encontramos como base do pensamento Marx, aí vocês podem utilizar esse texto, que ele já dá uma dica para a gente, esse pequeno texto. Vamos lá. A sociedade é formada, eu deveria ter colocado um por aí também, por proletários e burgueses. E através da conciliação entre as classes surge a igualdade, tendendo a transformações inevitáveis de que precisa. B. As concepções de estrutura, sendo as relações de produção e trabalho, e a superestrutura, vocês estão entendendo, né, gente? Que às vezes passa mesmo. Que compreende as relações culturais e cotidianas, sendo assim, a segunda influencia a primeira, tá? C. Fetichismo da mercadoria, que compreende o prazer e a vontade de consumir além do que se pode, aliado à alienação, que faz com que o sujeito esteja em uma posição de isolamento de acordo com a sua própria realidade. D. A concepção de revolução proletária, que deve ocorrer de dentro das fábricas pelo proletariado, tomando os meios de produção e de consumo e propondo a divisão de tudo. E é a concepção de que a sociedade se transforma, não sendo estática, e essa transformação depende dos sujeitos históricos com a capacidade de mudar a realidade. Para pensar sobre o que vocês conhecem de Marx, até mesmo esse texto já deu uma boa dica para a gente. E a alternativa correta, eu tenho algumas pegadinhas aí, né? Mas quem ficou ligado aí já sacou na hora. A alternativa correta é a alternativa, estou vendo meu tempo de vídeo ali, é a alternativa E. A concepção de que a sociedade se transforma, tudo que é sólido se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado, deixa de ser sagrado. E as pessoas são finalmente forçadas a encarar com seriedade sua posição social. Ó, e essa transformação, tem um mosquito voando aqui, depende dos sujeitos históricos, com a capacidade de mudar a realidade. Dá para citar várias frases do Marx aqui que vão definir isso para a gente. Esse é o materialismo histórico e dialético. Você vai perceber, você vai ver a contradição na sociedade, você vai querer transformar essa sociedade. O Marx nunca falou que em todos os momentos da história foi uma regra ter os opressores e os oprimidos, mas
o estudo que ele fez de história, que ele era um grande estudioso de história, ele percebeu que sempre teve essa relação entre opressores e oprimidos. E os oprimidos sempre tentaram transformar a sua realidade, o que eu já falei para vocês aqui. No Egito Antigo, na Mesopotâmia, na Grécia, olha só em Roma, a tribuna da plebe surgindo. Vamos pensar já no capitalismo, com a burguesia querendo acabar com o poder dos déspotas, dos reis. Então isso tudo vai fazendo a sua sociedade transformar e ele, claro, ele fala, o proletário vai cair na realidade de que ele está sendo oprimido por essa burguesia, ele vai querer transformar essa realidade porque ele não quer viver. Quem está sendo oprimido não quer viver essa opressão, certo? Você não aceita isso, você não quer viver nessa condição. E essa transformação, então, depende de você, sujeitos históricos. Outras frases que a gente pode citar de Marx que são bem famosas, como os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de diversas formas. Cabe a nós transformá-los, né? Então, também já se distancia do pensamento, por exemplo, principalmente do Durkheim, que a gente falou. Por que as outras estariam erradas, então? A sociedade formada por proletários e burgueses e através da conciliação. Conciliar classes não é o que o Marx está defendendo, sabe? De que o proletário ele vai aceitar ganhar um pouco mais e assim ele não se movimenta, não faz greve, não se organiza. Entre as classes surge a igualdade. Que igualdade é essa que surge com a conciliação de classes? Imagina só o que seria conciliar classes, por exemplo, para um escravo no Brasil colonial ou imperial. Não, vamos lá, eu vou aceitar, o escravo fala, eu vou aceitar tomar menos chicotada e eu trabalho tranquilo, se você me der menos. Isso é conciliar a classe? Isso não existe, sabe? O sujeito que está sendo explorado, ele não aceita, tá? Não existe essa conciliação. Aí já uma vez me falaram, como a gente usa esses exercícios para fazer revisão, uma vez um estudante em sala de aula me falou, professor, mas eu já vi, por exemplo, um patrão que tinha vários funcionários e ele foi passar férias no exterior, ele levou todos os seus funcionários. Ah, isso foi bom. Imaginem o tanto que esses trabalhadores tiveram que trabalhar ou terão que trabalhar na volta das férias aí para poder pagar essa viagem. Vocês entendem? Que não é uma conciliação, é uma conciliação no sentido, ele é raso, é só superficial, porque no fundo do fundo o trabalhador está sendo explorado. Essa é a concepção que a gente está entendendo aqui, tá bom? A B estaria errada por quê? As concepções de estrutura, sendo as relações de produção e trabalho, até então tá ok. Estrutura é uma concepção importante para o Marx, que é a relação de trabalho e produção. Isso aqui que eu estou fazendo, bate o cartão lá no seu trabalho, isso é a relação de estrutura. E a superestrutura, que compreende as relações culturais cotidianas, religião, o seu gosto pessoal, suas coisas. Sendo assim, a segunda influencia a primeira. A superestrutura influencia a estrutura? Não. A estrutura influencia a superestrutura. Vou dar um exemplo. Entendam, então, estrutura como relação de trabalho e de produção. E a superestrutura, tudo que está em volta da estrutura, que é a relação de cotidiano, cultura. Você quer sair com seus amigos, tirando esse tempo aí que a gente está vivendo de isolamento social, passado esse tempo, mas você trabalha 8, 9 horas por dia. O seu trabalho, que é onde você tem o seu ganha-pão, que você paga as suas contas, você tem que ir lá regularmente, você tem que ir lá todos os dias, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, bater cartão, fazer tudo aquilo. Aquilo é a sua estrutura. Você quer sair com seus amigos para jogar um futebol. Você vai jogar futebol no horário da sua estrutura, no horário do seu horário de trabalho, que é o que você de fato precisa pagar. Pode ter gente que fala assim, eu tô nem aí, eu jogo, eu tô nem aí, eu vou mesmo. Mas não é o geral, sabe? Porque você primeiro garante a produção. E a produção não é nem para você, a produção gera o lucro principalmente para o patrão. Então a estrutura ela vai influenciar o seu horário fora dessa estrutura. Vai influenciar a superestrutura. Não significa que ela não seja influenciada pela superestrutura, tá bom? Mas ela influencia mais. O trabalhador ele não vai na missa, que é superestrutura, no horário de trabalho. Vocês entenderam como é que funciona? Então, a B está errada por conta disso, porque ela inverteu a ordem.
A C estaria errada por quê? Fetichismo da mercadoria, que compreende o prazer e a vontade de consumir, além do que se pode, aliado à alienação, que faz com que o sujeito esteja em uma posição de isolado de acordo com a sua própria realidade. Onde que está o erro aí? Tá, dá para considerar alienação, você se fica isolado em relação à sua própria realidade, você acaba trabalhando muito porque você quer fazer isso, porque você quer pagar a conta, e você acaba não percebendo o tanto que você está sendo explorado. Existem meios aí que fazem você ser mais alienado, segundo a concepção de Marx. O Estado pode te alienar, a empresa te aliena, a sociedade te aliena como um todo. Mas a concepção de fetichismo aqui, eu coloquei essa concepção aí, ela é a mais errada. É um dos maiores erros que as pessoas têm. Quando eu falei da aula de Marx, eu expliquei isso com calma. Por quê, gente? Olha só, fetichismo da mercadoria, que compreende, não é o prazer, né? As pessoas mais erram nisso. O prazer é a vontade de consumir, não é isso. O fetichismo vem de um contexto mais fantasmagórico. Ele tá ligado ao consumo, logicamente, que é o fetichismo da mercadoria, mas ele está ligado à alienação também, mas é a forma com que você consome sem se preocupar com como que aquele produto chegou em suas mãos. Logicamente que eu vou usar alguma coisa aqui em mãos aqui. Controle de videogame. Tá aqui. Isso aqui me dá um prazer puro quando eu jogo videogame. Eu adoro jogar. Tem um canal de games, inclusive, e tem um canal também naquela outra rede de lives, né, de stream. Tenho jogado bastante. Agora, imaginem só quantas pessoas já foram exploradas para esse controle chegar em minhas mãos? Desde a sua retirada de matéria-prima, extração de matéria-prima, produção, montagem, passando aí pela questão do comércio, o varejo, dos trabalhadores que foram explorados, que ganharam muito pouco para isso aqui chegar nas minhas mãos. Cada trabalhador que fez parte desse processo, desde o início da extração de matéria-prima até esse objeto chegar em minhas mãos, eu ter comprado ele na loja, ele ter chegado aqui, ou esse aqui foi por correio, mas enfim, se for por correio aumenta mais ainda. Eu não estou nem vendo, esse é o fetichismo, não estou nem vendo e às vezes eu não quero nem saber, o importante é ele estar aqui. Mas imagina só quantos trabalhadores estão envolvidos nesse controle para ele chegar até as minhas mãos e o tanto que esses trabalhadores suaram, deram seu sangue, foram explorados e não ganharam praticamente quase nada do valor desse produto. Quase nada do valor desse produto. Quem ganhou mesmo foi essa empresa aqui, ó. Tá? O patrão. Então esse é o fetichismo da mercadoria. O contexto aqui, ele está colocado de forma equivocada, que é justamente para poder explicar. Eu coloquei isso aí para a gente poder explicar, para poder entender que é um dos maiores erros quando a gente fala sobre Marx, né? Quando as pessoas têm equívoco, né, do conceito de fetichismo. É claro que eu trabalhei aqui de uma maneira mais didática, né? E aí o outro conceito aí, ó, a D estaria errada por quê? Porque é um outro negócio que as pessoas erram demais, por isso que eu coloquei. A concepção de revolução proletária que deve ocorrer de dentro das fábricas pelo proletariado, tudo bem, dentro do conceito, Marx estava vendo ali a revolução, as indústrias, tudo bem, até então. Tomando os meios de produção e de consumo e propondo a divisão de tudo. Onde está o erro aí, gente? Tomar os meios de consumo. A gente está falando de tomar os meios de produção. Isso aqui é meio de consumo, eu estou consumindo, isso aqui não é um meio de produção. Tá? Se você ler lá, por exemplo, a crítica ao programa de Gotha, eu tenho um vídeo aqui no canal, na aula de Sociologia, o que Marx de fato pensava sobre o socialismo, ele está falando de meios de produção, não de consumo. Essa é uma das maiores, as pessoas falam assim, então se você é socialista, você está tomando uma garrafinha de água, divide essa água, né? Isso é um meio de consumo. Você comprou aquela garrafinha de água, é um meio de consumo. Não está propondo a divisão de tudo. Que é um equívoco que as pessoas também cometem muito, certo? Então a alternativa correta é. Bom, gente, novamente explicando, eu faço essas questões aqui para não ter tanta... Porque a gente... O mercado de questões aí na internet está muito saturado, então, só que estou sozinho aqui fazendo essas questões, então é um trabalho bem mais difícil, mas eu pretendo trazer mais para vocês e sim que eu for montando mais questões também deixar material em PDF para a gente fazer e depois corrigir em live, né? Estou aí nessa programação, nessa luta para fazer um primeiro simulado nosso aqui de humanas,
tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão querer isso, que vocês já querem, vocês já me falaram isso. E é isso, esses vídeos eu sei que eles demoram, mas é porque eu uso, como eu já falei para vocês, as questões para fazer uma revisão sobre o autor. Sabe? Não é simplesmente responde lá em 3 minutos, que é o que vocês vão ter que fazer, de fato, mas aqui a gente não tem que responder em 3 minutos, aqui a gente vai fazer uma reflexão e um estudo sobre os autores, tá bom? Eu vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui!